Nutrição e saúde. Oferecimento Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, quarta-feira você já sabe, é o dia do nosso quadro para cuidar da nossa saúde através da alimentação. A nutricionista Camila Spinelli já está aqui no estúdio com a gente e hoje o tema é falar sobre a alimentação dos atletas. Eu tenho para mim que eles dão uma de Popeye, eles devem comer muito espinafre, porque é muita força. Bom dia, Camila! Bom dia, Gi, bom dia, Belmiro, bom dia, Heinz, bom dia a todos os nossos ouvintes. Olha, não tem só espinafre não, Gi, tem muita coisa boa. Eu tô Além precisando. Tô precisando da dieta deles, pra ver se dá um up. Vou treinar tanto quanto eles, né? Mas tem espinafre também, né, Camila? Tem. Adoro. Tá. Gente, eu adoro espinafre. É. Espinafre com alguma coisa sempre fica bom. Fica. Com alguma coisa, bolinho de espinafre, né? Um creminho branco. Um creme. Uma maionese. Mas Cami, vamos falar então da alimentação desses atletas que se esforçam muito, né? Muito treino. A gente vê aqueles corpos, né? Que a gente vê como são moldados pelo exercício físico, a força que eles têm que ter em cada exercício que eles fazem é o corpo inteiro trabalhando. Como que eles se alimentam para dar a energia que esse corpo precisa? Gi, é bem importante falar que, assim, cada indivíduo, né, ou cada pessoa que tá lá tem uma modalidade, cada modalidade requer nutrientes específicos e calorias diferentes de acordo com a composição corporal de cada atleta. Isso é um dos pontos bem importantes. E outra coisa é que esses atletas, eles são atletas que a gente chama de atletas de elite, né? Exato. Que praticam, então, esportes de alto rendimento. Então, precisam de mais calorias, precisam de mais carboidratos, precisam de mais proteínas e de várias vitaminas e minerais para fazer esse suporte de um funcionamento adequado para dar energia, né, para o organismo. Então, nessa época agora de Olimpíada, eles precisam de muita energia, né? É isso que mais conta, principalmente no desempenho. O resto acaba acontecendo fora dessa época de Olimpíada, quando, é claro, atletas de elite, eles têm um acompanhamento de equipe, né, multidisciplinar, e dentro dessa equipe multidisciplinar, o nutricionista é um dos profissionais da saúde que precisa compor essa equipe para que ele possa fazer, junto com um profissional de educação física, a avaliação da composição corporal, que ele possa calcular a dieta, né, prescrever suplementos, se necessário for, para esse atleta. Muitas vezes porque a demanda energética deles é muito alta e suplementos podem ser uma boa estratégia, né, mas isso é muito individualizado. Então, o nutricionista, ele faz todo esse olhar, prescreve um plano alimentar, né, e acompanha esse atleta para ver as melhoras aí de rendimento. Existem várias fases de treinamento, né? Treinamento, pré-competição, pós-competição. Então, tem todo um preparo específico que cada modalidade vai ter a sua, né? Por exemplo, se eu falo vamos pegar aí uma modalidade, se eu falo de alguém da natação, ou se eu falo alguém do triatlon, né, que foi a prova cancelada, enfim, toda aquela questão, eles precisam de muito mais carboidrato do que, por exemplo, num boxe, né? Então, por quê? Porque, na verdade, ele precisa de muito mais nutriente que fica acumulado lá no músculo dele para que ele dure por mais tempo naquela atividade. São atividades mais longas, muitas vezes, ou que requerem uma energia mais rápida, né? E aí esse músculo precisa estar preparado. Então, esse pré-competição, vamos colocar assim, pré-evento, tem todo esse acompanhamento. Né? E tem uma outra questão também que é importante, que hoje é tão pouco a diferença do terceiro para o quarto, por exemplo, do primeiro para o segundo, que a alimentação faz toda a diferença também, né, Camila? Eu fico pensando ontem, as meninas da ginástica lá, conquistaram, claro, tem toda uma questão emocional e tal, mas a alimentação faz parte para elas poderem chegar ali em condições de competir de igualdade com todas as outras atletas, né? Então, é que nem você comentou, cada atleta tem a sua alimentação e é tudo muito próximo, são segundos muitas vezes que fazem a diferença uma da outra. Então tudo faz a diferença, tudo ajuda, né? Com certeza, Belmira, inclusive porque tem muito que tu vai trabalhar antes, né, numa composição corporal. Então, se elas têm, por exemplo, muito músculo, elas vão conseguir deixar dentro desse músculo mais carboidrato, mais creatina, que é uma outra... Já falei de creatina aqui na rádio, inclusive, né? Mas que é um outro nutriente que é importante para essa explosão muscular, para esses exercícios de salto e de pulo, então energia rápida, né? Então,
como que tá essa composição corporal delas, né? Como que tá essa utilização disso? Então, tem isso de ser o prévio, de melhorar essa capacidade muscular e respiratória dessas células do corpo e tem, claro, uma refeição pré-competição, porque se essas meninas, por exemplo, tivessem comido na noite anterior algo que não tivesse carboidrato suficiente ou que não fosse adequado sanitariamente, talvez elas podiam ter algum distúrbio, algum desconforto gástrico, por exemplo, que tira da competição, né? E aí vem muito daquilo que a gente fala, tá, e o que os brasileiros estão comendo? O que esses atletas comem, né? Então, essas são algumas curiosidades que acho que é legal falar. Dentro da Vila Olímpica, a Vila Olímpica é gigantesca, né? São mais de 50 hectares, não lembro. Sim, não, é gigante, de Paris, então assim, na França como um todo, né, porque pega várias cidades, né, mas assim, dentro da Vila Olímpica até teve reclamações, viu, gente? Não sei se vocês acompanharam, mas na primeira semana teve reclamação que a qualidade estava ruim da proteína animal, estavam sentindo falta de proteína de carne, assim, de proteína animal de ovos. Os ovos estavam restritos, controlados na quantidade, principalmente no café da manhã, e a galera reclamou. E a galera reclamou, Por quê? Porque a pegada dos cardápios, tanto dentro da Vila, né, Olímpica, quanto nos restaurantes bases dos comitês olímpicos, né, de cada seleção, eles tem um olhar maior, porque isso vem, né, da Olimpíada Paris, um olhar para a sustentabilidade. Então, muito mais foi se dado espaço para os produtos de origem vegetal do que os de origem animal, por conta desse impacto, né, na sustentabilidade, impacto ambiental e tudo mais. Então, acabou sendo muito para essas opções mais plant-based, que a gente chama, mais baseado em planta, né, do que no animal. E aí teve reclamação. E aí dessa reclamação tiveram ajustes. Então aumentou aí em toneladas o consumo de carne, de ovos, né, porque até teve um reforço, né, nas proteínas, 700 quilos de ovos e mais de 1 tonelada de carne foram colocadas, né, para suprir essa demanda. Então, é claro que eventos grandes desse jeito e de grande porte requerem, né, ajustes ao longo do percurso. Mas até uma curiosidade, quem está acompanhando, não sei se vocês têm o hábito de acompanhar os atletas, né, da seleção brasileira ou de outras seleções, mas assim, o restaurante que tem dentro da Vila, ele é um restaurante que hoje tem 3.200 lugares, serve 14 mil refeições por dia, né? São 200 chefes de cozinha, mais de 500 receitas testadas e preparadas. Então, assim, as filas são enormes, são aproximadamente 15 mil atletas. 14.500, entre 14.500 e 15 mil, né? E aí pega staff, pega todo mundo que vai se alimentar ali, né? Então, assim, equipe, né, como um todo. Então, demora, né? Até teve uma das brasileiras falando, numa das reportagens, né, que... Eu não lembro se foi no Instagram dela, que ela fala, gente, demora 1 hora, 1h30 pra você comer dentro da vila. E quando acaba, dentro do restaurante da Vila Olímpica, né? E quando acaba essa refeição, até fica, sei lá, acabou o frango. Demora 40 minutos para eles reporem. Nossa, que loucura. E aí você pega uma fila muito grande. Então, isso é dentro da Vila Olímpica. E outra coisa que lá, pensa, dentro da Vila Olímpica, eles estão atendendo diversas culturas e nacionalidades. Então, a alimentação ela é muito ampliada. Então, muitos dos comitês olímpicos têm os seus restaurantes de base. E o Brasil tem o dele, né? Então, esse restaurante de base do Brasil fica fora da vila, mas fica bem perto, né? No porão de um castelo, no subsolo de um castelo. E ali, então, tem uma equipe composta por brasileiros que começou a ser falado sobre isso, escolhida a chefe que prepararia já 3 anos atrás, né? O nome dela é Sara Lima, ela mora na França há muitos anos, ela trabalha lá como chefe, mas ela é brasileira. Então, ela priorizou e conhece a nossa cultura, conhece nossos temperos, né, tudo mais. E aí, o cardápio foi elaborado por essa chefe e pela nutricionista, que é a Renata Parra, que é já de algumas Olimpíadas, né? E ela já é coordenadora de nutrição do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, há algum tempo. E aí, eles montaram, então, um cardápio para esse restaurante, né? Do time base do time Brasil. Então, tem muita opção legal, é bem pertinho, parece que é 5 a 6 minutinhos, assim, da vila, né? E, inclusive, o Brasil escolheu aonde vai ficar dentro da vila para ter melhor acesso a esse restaurante, né? E lá ninguém reclama da logística, né? O brasileiro... Aí a Camila trouxe uma curiosidade, que foi o cardápio do almoço e do jantar de ontem. Eu tava dando uma olhada aqui e eu achei interessante. É bem tranquilo, né? O cardápio. Mas eu olhei ali sobremesas. Olha, eles têm direito à sobremesa. Mas olha lá.
Arroz quase doce vegano. Quase doce, Camila? Então, por exemplo, ali é legal colocar. Tem um controle bem importante, até porque é um olhar com um chefe e nutricionista, né? Sim. Dos produtos que estão sendo utilizados. Então, assim, por mais que tem grandes marcas de temperos prontos ou de muitos industrializados no evento, os produtos naturais, os temperos naturais e orgânicos estão sendo muito usados e o açúcar está sendo um pouco restrito, assim, né? Então, está sendo para o açúcar natural das frutas, né? Para as outras opções. Então, por exemplo, eles têm brigadeiro, mas o brigadeiro não é com leite condensado e manteiga, por exemplo. Eles fizeram uma receita adaptada com banana, pasta de amendoim, enfim, né? Então, tem outras opções, né? Mas tem uma sobremesa elaborada sempre tem iogurte, cereal e mel, toda refeição de almoço ou jantar como sobremesa, sempre tem fruta da estação e sempre tem algum sorvete de fruta, né? Ontem foi de morango e maracujá, né? E até legal porque tanto no Instagram da chefe Sara Lima quanto da nutricionista Renata Parra, eles colocam todos os dias, elas vão colocando o cardápio. É de lá. Então, esse cardápio... Muito legal. Esse cardápio... Se você procurar enfim, bater um Google aí, geralzão, você não vai encontrar desse jeito, né? Então, que elas colocam como se fosse um menu. Sabe quando você vai num casamento que você tem um menu? Esse é o menu que elas colocam todos os dias, né? E até os próprios daí atleta recebem e sabem o que eles têm como opção. Então tem sobremesa, tem muita salada, né? Tem muito produto integral e sim, tem arroz e feijão todos os dias, tem farinha ou farofa todos os dias. Somos brasileiros, afinal de contas, né? E estão comendo muito bem, tem medalhão de mignon, tem muqueca de camarão, tem salmão, tem muita comida, né? Legal, sempre tem ovos, tem um olhar bem importante para os veganos, não só vegetarianos, mas para os veganos, com muita preparação para esse público, e tem muito atleta vegetariano e vegano elogiando, né? E o legal desse cardápio é que ele traz esse olhar afetivo também, né? Tá fora de casa e trazer esse olhar também cultural e afetivo. Pra verdade. Achar arroz e feijão na Europa é difícil, viu? Olha aí. Obviamente que foi tudo daqui pra lá, né? Penso eu. 80%, Belmiro, das refeições, né, dos produtos, das refeições, tanto da Vila Olímpica quanto dos restaurantes dos comitês olímpicos, é da França. É mesmo? 80% de todo o produto, dos insumos, vem da França, de regiões vizinhas ali de Paris. Que legal. Bom saber, bom saber. Show de bola. Muito bem, eu olhei o cardápio aqui e fiquei com vontade até de seguir, assim, pra ver que pode ser gostoso, saudável, né? Vamos comer uma alimentação de atleta, não sei se eu vou treinar tanto quanto. Eu ia dizer, não esquece que a gente tem que não exagerar na porção, porque eles são atletas, né, Camila? Exatamente. Você não pode se empolgar. Mas, gente, esses cardápios e mais informações vão estar também no portal da Cidade de Blumenau, na minha coluninha lá, toda semana. Então Boa. vai estar lá para quem quiser acompanhar e ver mais curiosidades Show do que de bola. acontece ali na alimentação. Tá lá para procurar depois também. Jornal da Mix. Oferecimento. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Rede Cooper 80 anos. É nos encontros que a vida acontece. Mix!